seja bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica do Discípulo, a nossa Escola Bíblica Dominical. Ela não precisa ser só no domingo, né? Você pode assistir qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar onde você estiver e querer estudar conosco a palavra do Senhor. Você também pode usar as nossas aulas para compartilhar com os amigos, a fim de que eles conheçam as Escrituras Sagradas. Hoje nós estudaremos o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Lembrando também, não deixe de dar aí o seu like, a sua curtida, não deixe de compartilhar com seus amigos esse conteúdo, se você achar interessante para o seu crescimento e para o crescimento dele também. Nós temos uma série de materiais, livros, hoje vídeos gravados que podem ajudar você a ampliar o seu conhecimento das Escrituras, mas dentro dos assuntos que nós vamos abordar de uma visão panorâmica, nós temos este livro, Conhecendo Minha Bíblia, Novo Testamento, do Ralph Nabel, então utilizado muito nas igrejas em células de pequenos grupos. Nós temos um livro mais antigo, mas muito interessante também para a nossa biblioteca, para a nossa cultura, e através da Bíblia, livro por livro, edição revisada, ou revista. São materiais que podem ajudar você a estudar aí as Escrituras Sagradas. Mas, de volta ao nosso conteúdo, nosso propósito hoje, estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é que você consiga compreender, ou pelo menos nomear as duas características principais do Evangelho de Mateus, que você consiga identificar os capítulos de Mateus nos quais encontramos o Sermão do Monte e outras passagens citadas, referentes, listar uma atividade para cada dia da última semana da vida de Jesus e citar pelo menos duas evidências da ressurreição de Jesus. Então, no decorrer da nossa aula, o nosso desejo é que você consiga fazer e identificar esses conteúdos aí. Amém? Então, vamos juntos primeiro conversar com o Senhor, pedindo que Ele ilumine a nossa mente para que a gente consiga compreender e absorver o máximo que for necessário para a nossa edificação. Oremos. Pai do céu, nós estamos diante do Senhor. Queremos estudar a Tua Palavra e esse é o propósito dessa escola. Ó Deus, e pedimos a direção, a iluminação do Teu Espírito, a capacidade, ó Deus, para absorvermos o máximo possível e tirarmos aplicações para a nossa vida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Você pode pegar também a sua Bíblia. Isso é importante porque quando nós fazemos as citações, você pode ir acompanhando, anotando, riscando, para fazer aí todas as observações. Então, primeira coisa que nós precisamos identificar é quem escreveu o Evangelho de Mateus. Embora em todas as Bíblias hoje a gente tenha naquela parte introdutória, a maioria das Bíblias com comentários, você tem lá a data, o autor, o propósito, o esboço, mas nós vamos passar isso com você para a gente ir identificando aqui algumas importâncias disso para a nossa vida. Quem escreve é reconhecidamente identificado desde o início da história da vida da igreja, inclusive no fechamento do cânon do Novo Testamento, que Mateus é o autor deste evangelho. Mateus também é denominado de Levi, o coletor de impostos da cidade de Cafarnaum. Esse discípulo é chamado por Jesus e ele prontamente aceita o chamado de Jesus para ser um dos seus discípulos. Você vai encontrar isso aí registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 9 até o verso 3 ou 13. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 13 ao verso 17. Depois desse registro aí da citação do nome de Mateus, da sua vocação, do seu chamado, nós vamos encontrar de novo a citação do nome de Mateus no livro de Atos, capítulo 1, verso 13. É a última vez, a última aparição do nome de Levi ou de Mateus. E é reconhecidamente
aceito como o autor deste evangelho. A data em que foi escrito o evangelho de Mateus. E é sempre bom a gente avaliar as datas, porque isso nos traz a proximidade, a veracidade do conto, dos fatos, da realidade contada pelo evangelista. Quanto mais próximo foi o seu registro da vida após vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, melhor, mais autêntico, mais fresca, digamos assim, estão os dados e as informações a respeito do que é registrado. Então, a data mais aceita, mais provável do escrito do Evangelho de Mateus foi 60 a 70 depois de Cristo. Embora muitos autores, muitos comentaristas coloquem aí uma elasticidade maior, estabelecendo a data de 50 até 110 depois de Cristo. Mas a data mais aceita, mais compartilhada é entre 60 e 70 depois de Cristo, aí, antes da destruição de Jerusalém. As próprias características do Evangelho de Mateus nos dão esse contexto, essa ideia de que ele foi escrito antes mesmo da destruição de Jerusalém. O estilo, o interesse, a forma como Mateus registra as informações da vida de Jesus, do nascimento, ministério, morte e ressurreição, provam de que ele estava apresentando Jesus como o Messias e trazendo aí essa analogia, não vou dizer analogia, mas uma testificação à luz do Antigo Testamento, provando de que Jesus de fato era o Messias, o prometido de Deus. E a gente percebe isso desde o capítulo 1, do verso 23, e segue até o capítulo 2, verso 6 e verso 18, com as fundamentações aí do Antigo Testamento, apresentando Jesus como o Messias. Tema de Mateus. Então, a ênfase de Mateus é a vinda do Messias. Como eu acabei de falar, o propósito de Mateus, escrevendo o seu evangelho, é apresentar Jesus aos judeus como sendo este o Messias, o prometido de Deus, o enviado de Deus, o revelado pelos profetas no Antigo Testamento. A disposição, inclusive sistemática dos assuntos, o tornaram úteis para o ensino. A metodologia utilizada por Mateus para escrever o seu evangelho apresentam claramente Jesus como Messias, e isso facilita o ensino também e a apresentação da vida de Jesus. O evangelista, aí no caso Mateus, utiliza as próprias reivindicações de Jesus se apresentando como Messias para mostrar aos judeus que de fato ele era esse enviado de Deus. Então, como tema principal do Evangelho de Mateus, nós temos ele apresentando Jesus como o Messias e com a característica especial de evangelizar aí os judeus. Ao incluir aí o seu nascimento, ao incluir a viagem para o Egito, o batismo dele celebrado por João Batista, a tentação de Jesus no deserto, todos esses são fatos narrados aí pelo evangelista Mateus, que testificam e apresentam Jesus como Messias, como enviado de Deus para o resgate da nação de Israel e de toda a humanidade. A gente tem esse registro aí desde o capítulo 27, do verso 62 até o verso 66, depois no capítulo 28, do verso 11 ao verso 15. Isso faz com que também o Evangelho de Mateus tenha uma caracterização evangelística e especialmente voltada para a evangelização dos judeus. O esboço de Mateus, a organização, aí as divisões, os assuntos que a gente tem, no capítulo 1,
do verso 1 até o capítulo 2, o verso 3 de Mateus, se você acompanha aí na sua Bíblia, você tem o nascimento e os primeiros anos da vida de Jesus. Do capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 7, verso 29, nós temos o início do ministério de Jesus e também aí o seu discurso, inclusive o Sermão do Monte. Do capítulo 8 até o capítulo 28, verso 35, nós temos aí as palavras e obras de Deus na Galileia, e do capítulo 19 em diante, aí nós temos a vida de Jesus na cidade de Jerusalém. E aí, capítulo 21 até o 28, a gente tem a última semana da vida de Jesus, a sua crucificação, sua morte e a sua ressurreição. Vamos ver um pouquinho qual a importância do Evangelho de Mateus. Para nós e para a igreja, para a história da igreja, ele foi o evangelho mais citado, o mais utilizado, talvez porque o fato de estar numa ordem primeira do registro dos evangelhos, ele é o evangelho mais citado, mais nomeado por todas as pessoas, e isso até o segundo século, mais evidente ainda. Também é o evangelho mais sistemático, Por muito tempo foi considerado o primeiro evangelho escrito. Algumas pessoas consideravam que Mateus tinha sido escrito primeiro que Marcos, primeiro que todos os outros livros aí do Novo Testamento, até mesmo do que as cartas de Paulo. Sua organização, sua estrutura, sua narrativa, o fato de considerar aí a vida, o nascimento de Jesus numa ordem bem cronológica, fizeram com que ele fosse o livro mais usado também para estudo. Organizado com mais clareza e também a única fonte de alguns ensinamentos de Jesus. Por exemplo, o Sermão do Monte, o discurso no Monte das Oliveiras, o sermão ali, os discursos escatológicos de Jesus. Então essas peculiaridades tornam o Evangelho de João ou de Mateus extremamente relevante e importante para nós. O que Mateus registra, muitos dos evangelistas não registram. Características peculiares, especiais de Mateus em relação aos outros evangelhos, especialmente os sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Depois é incluído o evangelho de João. Destaca aí os ensinamentos de Jesus, tais como o Sermão do Monte, as parábolas registradas no capítulo 13 e o discurso do Monte das Oliveiras, que é o sermão escatológico. O instrumento evangelístico aí para alcançar os judeus incrédulos, aqueles que ainda não reconheciam Jesus como Messias, e também uma forte ênfase nos milagres de Jesus. Aí nós temos já 3 características bem fortes do livro de Mateus. Sua semelhança aí com Marcos e Lucas o levam no patamar dos 3 de serem considerados como os evangelhos sinópticos, as semelhanças entre eles. Nessa narrativa a gente entende que Mateus usa um pouco de Marcos, Lucas usa Mateus, Marcos e outras fontes. Então esses 3 evangelhos primeiros são extremamente importantes. Nessas características peculiares de Mateus, nós temos aí a genealogia de Jesus. O registro do nascimento de Jesus é precedido pela sua genealogia. E esta é apresentada aí através da pessoa de José, que se torna o pai adotivo de Jesus. Para os judeus, a linhagem do filho era determinada pela figura paterna, ainda que esse pai fosse adotivo. Então, como José biologicamente não foi o pai de Jesus, ele foi concebido pelo Espírito, José então se torna o pai adotivo de Jesus,
e de José, então, se linka a genealogia de Jesus. E esta genealogia registrada por Mateus, aí ela é dividida entre 14 gerações. Nesse registro das gerações, alguns são esquecidos, ou não são registrados. Por exemplo, não temos o registro de Acasias, nem de Joás e nem de Amazias. Então esses três ficaram aí de fora no registro genealógico de Jesus. Isso porque o propósito de Mateus é fazer um link direto, à pessoa de José, a descendência de Jesus ligada a José, ligada aí a Abraão, ligada a Davi, Então ele faz esse link provando de que Jesus era de fato judeu e também como seu nascimento testificava a sua messianidade, como registro profético para a autenticação dessa figura messiânica que era Cristo Jesus. O nascimento virginal, aí no registro do capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, José e Maria já estavam noivos, nessa narrativa e cronologia de Mateus, quando Maria é engravida do Espírito Santo. O noivado, para a gente entender esse contexto, era um compromisso muito sério na cultura judaica. Para se romper um noivado, era como o divórcio, era necessário se fazer um divórcio, porque no noivado já se firmava um contrato com a noiva e com a sua família, e depois esse ato era consumado no encontro dos dois, na celebração do casamento. Então, por isso que José, para não difamar Maria, ele tenta, ao saber da sua gravidez, fugir, para preservar aí Maria. Mas o anjo lhe aparece, então faz com que, de fato, José aceite e permaneça casado, o noivo de Maria, depois até o seu casamento. Mateus demonstra também que sua gravidez cumpria a profecia de Isaías. Se você abre lá em Isaías capítulo 7, verso 14, vai testificar de que de fato ele nasceria de uma virgem, e Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. O evangelista Mateus relata por diversas vezes a presença dos irmãos de Jesus. Isso no capítulo 1, verso 25, depois do capítulo 1, do verso 20 ao verso 24, 2, 13, 19, 22, e depois, por último, no capítulo 13, verso 55. Então, foi concebida enquanto virgem pelo Espírito de Deus após o nascimento de Jesus. Maria permanece casada com José e deles nascem vários outros filhos. As tentações de Jesus, registradas aí também como características interessantes, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, Satanás se apresenta como o acusador, e esse é seu objetivo, a própria palavra diabo, Satanás, significa o acusador, o adversário, o inimigo, e ao tentar Jesus, ele não poderia tentar acusando Jesus de algum pecado ou de algum erro, porque Jesus era sem pecado. Quando ele age na nossa vida, ele nos traz acusações dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas faltas. Como Jesus não tinha pecado, ele não poderia acusar Jesus de nenhum pecado. Então ele usa um desejo natural, uma necessidade natural da pessoa de Jesus enquanto homem para tentá-lo. Por isso que ele usa, na primeira tentação, transforme as pedras em pães. Então ele usa uma necessidade fisiológica de Jesus para tentá-lo. E a ênfase de Jesus combatendo com a própria palavra de Deus testifica a obediência de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus está dizendo aí que a sua obediência maior é a Deus. No segundo momento da tentação de Jesus, então ele tenta colocar em dúvida
o cuidado de Deus para com a vida de Jesus, na condição de Deus encarnado, na figura de homem, de filho. Então ele tenta mostrar que Deus não cuidaria de Jesus e por isso pede que ele se lance dali para baixo. E Jesus usa de novo as Escrituras, a gente já faz as referências para você, que é de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, depois Deuteronômio capítulo 6, o verso 16, e na última tentação, usando o verso 13 para combater a tentação de Satanás. E a última tentação é usando aí, procurando usar o desejo, a soberba, né, a vaidade, o interesse de Jesus, o que não era comum, e por isso Jesus de novo repreende Satanás usando as Escrituras. Para a gente trazer uma aplicação muito prática para a nossa vida, isso nos diz da importância e do valor que temos de memorizar as Escrituras, fazer uso dos textos bíblicos memorizados, para enfrentarmos as nossas lutas, as nossas tentações e vencermos também as provações. 5 discursos registrados em Mateus aí por Jesus. Não dá para a gente comentar todos eles, mas vamos caminhando com você, e você pode abrir aí a sua Bíblia. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos o primeiro discurso de Jesus, que é o chamado Sermão do Monte. No Sermão do Monte nós temos o que é chamado de contracultura, ou seja, a forma como as pessoas interpretavam, especialmente aí as autoridades religiosas da época, como eles interpretavam a lei, como eles vivenciavam a espiritualidade, a religiosidade, e como Jesus se contrapõe a essa forma dos escribas ensinarem os valores espirituais. Então, no Sermão do Monte, a gente tem o que a gente chama de contracultura, o ensino aplicado ao cotidiano, à vida, à prática do nosso dia a dia, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas e com fenômenos morais, éticos da nossa vida, como era, por exemplo, o casamento, Jesus falando sobre o divórcio. Então aí ele mostra o significado da verdadeira justiça. Também Jesus traz à tona aí no Sermão do Monte os significados e implicações morais mais profundos dos mandamentos para a vida cotidiana, ou seja, a forma contrária de interpretação da própria lei, como era trazida pelos escribas, com uma ênfase muito dada ao amor, à prática do amor. Ele também contrastou sua interpretação aí do Antigo Testamento com os equívocos comuns dos líderes judeus da época. Por exemplo, quando deveria se odiar o inimigo, ele diz que nós deveríamos amar até mesmo os nossos inimigos, né? Orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Então isso se contrapõe à forma como eles interpretavam a lei. No capítulo 10, aí tem vários outros ensinos no Sermão do Monte, você pode ler capítulo 5 até o 7, ele encerra o Sermão do Monte com um texto mais clássico que é usado por nós, quando ele diz, quem ouve as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, ele conclui o seu Sermão do Monte aí no capítulo 7, usando essa palavra do próprio Senhor Jesus. No capítulo 10, nós temos aí a comissão dos 12, quando Jesus, pela primeira vez, depois de eleger e escolher os seus discípulos, os comissiona, indo primeiramente à casa de Israel, especificamente aos judeus, e eles deveriam levar a mensagem do Evangelho do Reino, anunciando o arrependimento, curando os enfermos, expulsando os demônios, e quando eles voltam trazendo o relatório, felizes porque os demônios obedeciam, os enfermos eram curados, e aí Jesus faz uma aplicação muito interessante, dizendo que a alegria maior deles deveria ser porque o seu nome estava escrito no livro da vida.
Então, com isso, Jesus leva os discípulos a esperarem tanto a perseguição, que é o confronto, a afronta por pregar o Evangelho, mas também demonstra a eles o quanto eles são galardoados, presenteados, e esse presente maior era o dom da vida eterna. No capítulo 13 de Mateus, a gente tem o registro das parábolas. Então ele utilizava, a gente já aprendeu isso, o porquê Jesus usava as parábolas, o significado delas. Então, para comunicar aí a verdade com clareza aos seus discípulos e também estimular aí até os seus ouvintes, os seus inimigos, a pensarem com seriedade os seus ensinamentos. Então, Jesus usa aí uma série de parábolas para explicar aí o significado do reino de Deus. Uma das mais interessantes parábolas citadas e registradas por Mateus é a do semeador. E ele saiu a semear. Tem outros registros, outras parábolas, mas essas utilizadas por Mateus é uma das mais compartilhadas. Então, capítulo 18, a gente aprende sobre a humildade e o perdão como traços espirituais essenciais e necessários para a grandeza do homem aos olhos de Deus. Aí temos o lava-pé dos discípulos, temos outros fatos, Jesus ensinando sobre a humildade, sobre a necessidade do perdão. Discurso do Monte das Oliveiras, aí a gente vai vendo já o final do Evangelho de Mateus, quando Jesus, nos seus últimos dias, ou no seu último dia, que é na quinta-feira, então ele profere o chamado Sermão do Monte aí das Oliveiras, que é um sermão escatológico registrado no capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus. No Sermão do Monte, ou no caso aí das Oliveiras, o sermão escatológico, ele mostra o que os crentes podem esperar, né, antes e depois da sua volta. Então, mostrando aí os sinais, o que nós passaríamos antes da sua volta e também o que aconteceria na sua volta e quais as recompensas que teríamos após a sua volta. Então, aí terminando o Sermão do Monte das Oliveiras, e aí a gente se lembra que nesse dia é o tempo em que Jesus também leva os seus 3 discípulos para um momento especial de oração, mas para a gente registrar isso, vamos considerar aí a última semana registrada de Mateus, ou por Mateus, da vida de Jesus. Capítulo 21, do verso 1 até o capítulo 26, verso 46. Primeiro, no domingo, Mateus registra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entra montado numa jumenta, num jumentinho, cumprindo aí a profecia registrada no livro de Zacarias, profeta, um dos profetas menores, Zacarias capítulo 9, verso 9. Veja sempre a importância de Mateus registrar a ação de Jesus e vincular isso a uma profecia do Antigo Testamento, testificando de fato que Jesus é o Messias, apresentando ele para que os judeus pudessem compreender que ele de fato era o Messias. Na terça-feira, capítulo 21, do verso 23 ao verso 27, Jesus aí é questionado nos seus ensinos por todas as autoridades e os anciãos do povo. Ele é questionado sobre o tributo, ele é questionado sobre o ensino da ressurreição, sua autoridade é debatida e questionada pelos fariseus e saduceus. Então, na cidade de Jerusalém, quando acontecem os tumultos maiores. Na quarta-feira, a gente já falou isso na semana passada, não temos um registro nem de Mateus, nem de Marcos, nem de João, nem de Lucas, sobre o que aconteceu com Jesus na quarta-feira. A especulação é nossa e dos escritores em dizer que provavelmente Jesus se reservou a ficar com seus discípulos nesse dia para repassar muito dos seus ensinos e muito do que aconteceriam naquelas últimas horas da sua vida, naqueles últimos dias. Na quinta-feira, então, nós temos a presença de Jesus no sermão
do Monte das Oliveiras e quando ele vai para a oração no jardim do Getsêmani, aí no verso 36 ao 46 do capítulo 26. Então, ele vai no Getsêmani, lá quando tem um momento de oração e ele pede com os seus discípulos, e ali a gente tem um ensino muito precioso sobre oração: orai para que não entreis em tentação. Então Jesus ensina ali os seus discípulos que um dos propósitos da oração é para que a gente não caia em tentação. A comunhão, a intimidade com Deus nos fortalece para não cedermos às tentações. Então Jesus ora enquanto ele é traído pelo beijo de Judas, e ali ele é preso. E aí na semana passada nós vimos essa sequência do julgamento de Jesus. Essa narrativa também é feita pelo evangelista Mateus. Na sexta-feira Jesus então é crucificado, e sua crucificação aí dura cerca de 6 horas, a começar das 9 horas da manhã. A gente lembrando aí que os judeus contavam seu dia a partir das 6 horas da manhã até as 18 horas, então a crucificação se dá aí às 9 horas da manhã e perdura até o fim ou meio da tarde, às 15 horas da tarde. Então, às 9 horas ele é preso e crucificado, ao meio-dia Jerusalém é envolvida por trevas, às 15 horas Jesus dá o seu brado, aí registrado por Mateus: Deus meu, por que me desamparaste? A expressão lá, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então Jesus dá o seu brado, morre, e aí o véu do templo se rasga, os céus ficam em trevas, a terra treme, e os mortos ressuscitam. Alguns dos santos são vistos depois ressuscitados. Isso do verso 32 ao verso 52. Assim, depois dali, Jesus vai ser retirado da cruz, levado para o sepulcro e é sepultado, onde fica por 3 dias. E aí, no capítulo 28, verso 1 até o verso 15, nós temos o registro da ressurreição. Então, Mateus faz o registro da ressurreição de Jesus e suas aparições nos registros futuros dos outros evangelistas e do livro de Atos, registrado por Lucas, duram cerca de 40 dias. Então, assim, a gente resume, e é bem resumido mesmo aí, o Evangelho de Mateus. Mas esperamos que com essa organização, ao ler o Evangelho de Mateus, você compreenda o propósito do autor. Alguma coisa interessante é que muitos dos comentaristas e muitos dos nossos mestres de Novo Testamento, ao ensinarem Mateus, nos levam a atenção para a gente observar bastante a forma como Mateus registra as ações de Jesus, o seu olhar para as multidões, a sua forma, o seu proceder, as suas atitudes. Então isso mostrando sua compaixão, sua misericórdia, o seu amor, e aí muito especialmente a proposta de Mateus apresentar Jesus, o Messias, para os judeus. E o fato também dele escrever para os judeus, ao falar sobre o reino de Deus, ele não usa a expressão Deus, ele vai usar a expressão reino dos céus, até porque os judeus tinham um valor muito grande pela escrita do nome de Deus. Então, para não usar o nome de Deus de qualquer forma, então ele usa o reino dos céus, provando mais uma vez que sua proposta era alcançar os judeus. Dito isso e aprendido isso, na semana que vem nós veremos sobre o livro de Marcos. E, se possível for, a gente consegue numa aula só falarmos sobre Marcos e Lucas na semana que vem. Vamos tentar fazer isso para a gente ir economizando o tempo aí das nossas aulas. Mais uma vez, não esqueça de dar a sua curtida aí no nosso conteúdo, no nosso canal, e também pode multiplicar esse conhecimento para a vida de quem você quiser. Que Deus abençoe e até a semana que vem.
quantos minutos?